Tem muita gente que usa jargões antigos. Elas dizem quando se tem assim algum problema, algo muito sério. Eu me lembro da minha avó, do tempo antigo, falava assim: eu tenho que carregar essa minha cruz. Eu tenho que carregar essa cruz pesada na minha vida. E elas falam isso como se fosse uma sina. O que é uma sina? Um destino que a pessoa ela passa a aceitar como uma herança maldita. Elas falavam isso e falam até hoje. Você vê pessoas hoje falando isso. Falando a respeito de um problema, falando a respeito de um relacionamento difícil ou de um sofrimento que parece não ter fim, e ela admite isso: eu tenho que carregar essa cruz para a minha vida toda. Mas, na maioria das vezes, isso não é a cruz que o Senhor Jesus falou, que o Senhor Jesus se referiu lá na Bíblia. Tomar a sua cruz está ligado a você renunciar ao seu próprio ego. É viver para Cristo e viver pela fé, porque os justos viverão pela fé. Eles vencerão pela fé. E nós somos justificados pela fé. Você não pode aceitar abusos da vida, viver de uma forma indigna, aceitar o mal como merecimento, aceitar o problema como uma condenação. O Senhor Jesus, ele disse assim: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, andar nos meus passos, então ele disse: olha, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo, meu querido, significa você não permitir o seu ego, as suas vontades governarem a sua vida. Entenda bem isso. É quando a pessoa, ela decide, ela toma uma decisão que não vai mais ser dominada, guiada pelo orgulho, pelos impulsos, pela própria vaidade ou pela vontade desse mundo. Aí o Senhor Jesus, então, ele disse: olha, tome cada um a sua cruz. Tome cada um a cada dia a sua cruz. Ou seja, a cruz, ela é sua. E então, só depois disso, ele disse: olha, agora me siga, confie em mim. Compreenda, meu querido. Quem não toma a sua cruz e não segue a direção de Deus, não segue os passos do Senhor Jesus, ele disse: não é digno de mim. São palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 3:38. Naquela ocasião, naquela época, na época do Senhor Jesus, a cruz, ela era um símbolo de morte vergonhosa. Por essa razão que o sentido disso é muito profundo. Tomar a sua cruz, quer dizer, morrer para o velho eu, o velho homem, para o pecado, para aquilo que te envergonha, para aquilo que faz você sofrer. Morrer para isso, renunciar, negar isso, negar o egoísmo e fazer a vontade de Deus. É você viver a vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele não estava ensinando que a pessoa deveria viver sendo humilhada ou talvez aceitando a injustiça como merecimento. Porém, meu querido, é você renunciar ao seu ego, é você abandonar o erro, o pecado, e você se assumir com responsabilidade, com temor, se assumir diante de Deus. Meu querido, tomar a cruz é você viver de acordo com o Evangelho e com a mensagem da cruz. Não é você viver aceitando o sofrimento, se acostumando, se moldando a esse mundo como merecimento, mas é você, de fato e verdade, morrer para o seu ego, para o seu eu. É você viver e fazer a vontade do Senhor. Ouça, há um outro versículo que se conecta, que fecha com chave de ouro. Ele diz assim, o Espírito Santo, ele diz assim, através de Paulo: eu fui crucificado com Cristo. Olha só, morri para esse mundo, ressuscitei com Jesus. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo, o Senhor Jesus, que vive em mim. Ou seja, a cruz não é um vitimismo.
A cruz é a transformação, é a vitória sobre o mal. A cruz que o Senhor Jesus mandou a gente carregar dia após dia, não é você carregar o peso da vida, não é você carregar uma condenação do mundo, mas é você morrer todos os dias para o mundo, para o seu ego, para o seu eu, a fim de que o próprio Deus, a vontade de Deus, então governe, o reino de Deus possa governar o nosso coração. Você está me entendendo? Meu querido, fique em paz, que a paz de Deus esteja dentro do seu coração e até um próximo encontro. Um forte abraço do teu amigo, pastor missionário Wander Marques.